Uma mulher fascinante, presente nos evangelhos, que suscita enorme polêmica e mistério. Vamos agora abordar esta pessoa impressionante que foi Maria Madalena. Quando nós falamos da pessoa de Maria Madalena, primeiro nós devemos nos situar naquele contexto próprio dos evangelhos que se encontram na Bíblia, os evangelhos canônicos. Uma vez que nós entendemos quem é a pessoa de Maria Madalena segundo os evangelhos, então daí nós podemos partir para esse debate com os evangelhos apócrifos. O que são esses evangelhos apócrifos? São evangelhos, entre aspas, que foram escritos muito depois da era apostólica e com o objetivo de divulgar a doutrina gnóstica. Agora eu pergunto, o que é a doutrina gnóstica? Ora, a gnose, o nome gnose significa o conhecimento. Então, os primeiros padres da igreja, eles falavam de uma boa gnose e de uma má gnose. A boa gnose significa o conhecimento certo daquilo que Deus revelou através do seu Filho. E a má gnose, ou seja, a gnose que vem de Satanás, é aquele conhecimento oculto, secreto, que o demônio difundiu através dos seus discípulos, se aproveitando de alguns elementos da vida de Cristo e da doutrina de Cristo. Então, quer dizer, é uma forma de aproveitar o cristianismo ou de fazer um cristianismo paralelo, mas que chega a uma sintonia com a doutrina de Satanás, com a doutrina de Lúcifer, conforme nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, que a serpente falou com Eva, dizendo, sereis como deuses. Essa frase do Gênesis resume a doutrina gnóstica. Então, desde o tempo dos apóstolos, existe essa oposição da verdadeira igreja católica e ortodoxa com a gnose, ou seja, dessa igreja paralela. Hoje, especialmente nos nossos tempos, em pleno século XXI, nós temos que falar da gnose de uma forma muito aberta e muito clara, que as pessoas estão infestadas dessas doutrinas e dessas formas de pensamento que são promovidas pela própria imprensa. É a imprensa hoje que está comprometida com a gnose e que tem interesse de fazer as pessoas se aliarem com esse pensamento satânico. Então, ao contrário de que muitas pessoas pensam, a religião do demônio não é o satanismo, não é o paganismo, mas é a gnose. É a religião por excelência de Lúcifer, ou seja, é o conhecimento oculto que leva o homem a rejeitar o verdadeiro Deus e buscar a divindade através de um falso Deus que não é outro senão o próprio Satanás. É claro que para eles, esse Satanás se torna um ser luminoso, um espírito de luz, um espírito inteligentíssimo que comunica o seu conhecimento, a sua vida. Eles chegam mesmo a pensar que Satanás é o Deus bom, em oposição ao Deus mau, que é o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou em Cristo. Então eles fizeram uma espécie de mistura para aproveitar Jesus Cristo sem ligação com o verdadeiro Deus, com o seu Pai, com esse Deus do Antigo Testamento que se revelou através do seu Filho. Então, se nós lemos os evangelhos gnósticos, nós vamos entender que Jesus era um homem como qualquer outro.
Entretanto, nele habitava, segundo a doutrina gnóstica, o Cristo, ou seja, uma espécie de força cósmica que transmitia para ele esses poderes e que o abandonou no momento da sua paixão e da sua morte. Então, em resumo, é isso. Cristo era um homem normal, Jesus era um homem normal e ele, portanto, tinha essa força, essa energia que habitava nele, que eles chamam de Cristo. E é nesse contexto que entra a figura de Maria Madalena. Porque Maria Madalena é extremamente importante nesses evangelhos, como você vai ler, por exemplo, no Evangelho de São Filipe, no Evangelho de São Tomé, no Evangelho da própria Maria Madalena. Todos esses textos gnósticos falam dessa mulher como alguém que está de uma forma muito íntima ligada a Jesus. Ela é uma espécie de amante carnal e, ao mesmo tempo, ela é uma espécie de sucessora. É a ela que Cristo vai transmitir as suas doutrinas mais secretas e mais profundas. E as pessoas vão partir dela para encontrar a verdadeira religião. Então é interessante que existe, dentro dessas doutrinas, uma oposição entre Maria Madalena, que representa a gnose, e Pedro, que representa a igreja romana, a igreja ortodoxa, que vai lutar contra a igreja gnóstica, ou seja, a igreja pura, a igreja santa, a igreja espiritual. É assim que ele se apresenta. Então daí você vai vendo como que a coisa se projeta. E é por isso que a gente se propõe a mostrar claramente nessa explicação como nós podemos reconhecer a falsidade dessas doutrinas. E ver também como nós podemos nos preservar desses erros. Porque esses erros estão sendo largamente difundidos. Você veja aí o sucesso desse livro, Código da Vinci, de Dan Brown, que vendeu milhões de cópias. É uma edição extremamente publicada em todas as línguas praticamente, que mostra exatamente esse segredo de Da Vinci, ou seja, que ele teria nas suas obras deixado ali rastros desse segredo gnóstico da presença de Maria Madalena no meio dos discípulos de Cristo como alguém que fazia parte desse grupo fundamental, a líder desse grupo fundamental que depois formou a gnose. Então todo esse pessoal é sucessor, né? Esse Dan Brown e todo o contexto dessas obras, né, são derivados dos movimentos gnósticos da antiguidade, que por sua vez formaram a seita dos cátaros na Idade Média e que até hoje se proliferam de uma forma cada vez mais livre, porque eles não encontram oposição. Ao contrário, todos os ambientes estão abertos para eles. Então as pessoas, principalmente nos meios de comunicação, nos livros, nos cinemas, elas vão sendo contaminadas por essa doutrina. Veja, por exemplo, o filme Maria Madalena, que foi lançado há uns 2 anos, que fez também um enorme sucesso e que mostra exatamente esta face de uma Maria Madalena segundo a doutrina dos evangelhos apócrifos. Entretanto, se nós olharmos para os evangelhos, né, nós vamos perceber que, de fato, Maria Madalena era uma pessoa muito importante entre os seguidores de Jesus. Então nós precisamos entrar nos textos do Evangelho para descobrirmos quem é a verdadeira Santa Maria Madalena que nos é apresentada pela Bíblia. É verdade que existe uma contestação de que aquela Maria Madalena que a tradição da igreja apresenta como uma só pessoa, teria sido, na verdade, 3 pessoas diferentes. Ou seja, uma pecadora de uma cidade da Galileia, depois uma discípula que tinha sido curada de uma grave enfermidade e de possessão diabólica,
e uma outra Maria, que seria a irmã de Lázaro e de Marta. Agora, nós vamos analisar esses textos e vamos mostrar que existe uma lógica em apresentar essas três personagens como uma só pessoa, conforme a tradição da Igreja, principalmente a partir de São Gregório Magno, nos apresenta. Então a gente começa com o texto de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. De fato, muitas pessoas confundem essa passagem com aquela de João capítulo 8. Ali se trata de uma adúltera, e mesmo no filme do Mel Gibson, esse contexto da adúltera de João capítulo 8 faz uma relação com Maria Madalena. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. É aquela passagem de João capítulo 8, na qual Jesus disse: quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra, se tratava de uma mulher que foi pega em adultério. Diz o versículo 37, que era uma mulher pecadora da cidade. Por que ela é apresentada assim? Na verdade, Maria Madalena não era uma prostituta, mas ela era uma moça muito rica, muito sedutora, que tinha recebido de herança dos seus pais uma propriedade na cidade de Magdala. Por isso é que ela é chamada Madalena. Ora, ela assume essa propriedade e passa a viver uma vida fútil, uma vida de festas, uma vida de luxo e de orgias sexuais. E a partir do momento que essa mulher faz essa experiência de conversão, ou seja, que ela começa a sentir o vazio, que ela começa a sentir o tédio, que ela começa a experimentar todas as decepções dessa vida de pecado, dessa vida de esbanjamento, desta vida de luxúria, então ela se abre para a mensagem de Jesus. E foi nessa ocasião, quando Jesus veio à casa deste fariseu, e toda a cidade começa a falar dele, começa a promover aquela pregação daquele jovem, daquele homem que falava com autoridade, que mostrava o caminho de Deus. Então aquilo tocou o coração desta moça. E ela então entra na casa desse fariseu, trazendo esse vaso de perfume. Ora, como ela era uma pessoa poderosa, uma pessoa rica, uma pessoa que tinha um certo prestígio econômico, então ela consegue entrar livremente na casa daquele homem. Mas os fariseus ficam julgando aquela mulher porque ela levava uma vida de pecado. Então quer dizer que ela não era uma prostituta de profissão, mas ela era uma mulher que vivia uma vida devassa. Então, no momento em que ela se prostra diante de Jesus, ela começa a chorar e derrama as lágrimas nos pés do Senhor e enxuga com os cabelos e depois beija e unge esses pés com perfume. Então a cena é extremamente tocante, é extremamente forte e ela é representada na história com milhares de obras de arte que nos levam a imaginar como foi aquele momento, aquele evento impressionante que eles viveram ali naquela ocasião. E o que nos faz perceber que esta mulher pecadora é a mesma Maria Madalena é a narração do capítulo seguinte, ou seja, de Lucas capítulo 8, quando nós lemos que os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Entre elas, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Então, segundo os padres da igreja, quando nós falamos de 7 demônios, nós estamos falando dos 7 pecados capitais,
de uma plenitude de pecado, ou seja, de alguém que está completamente infestada de demônios, ou seja, vivendo completamente mergulhada em todos os vícios e em todos os pecados da carne. E é por isso então que nós vemos a relação entre uma e outra, na medida em que é justamente no capítulo seguinte que nós apresentamos essa pessoa. Entretanto, por descrição, São Lucas não diz o nome dela no capítulo 7, mas faz uma relação discreta para que nós possamos perceber que se trata da mesma, uma vez que essa mulher pecadora, ou seja, essa pessoa que era mal falada, que era uma pessoa que vivia uma vida completamente desregrada, agora encontra a sua identidade, agora se converte, agora assume uma nova vida e, portanto, nós não podemos mais tratá-la com esse mesmo nome pejorativo de pecadora, mas agora nós tratamos essa mulher de discípula, de alguém que se converte e encontra em Cristo o perdão, porque de fato ela muito amou, ou seja, de fato ela teve uma consideração, um respeito, um carinho especial pela pessoa de Jesus, acreditando que ele era capaz de perdoá-la dos seus pecados diante de Deus. Mas é justamente no capítulo 11 do Evangelho de São João que nós vamos encontrar uma referência mais detalhada a respeito do nível de amizade que tinha Cristo com essas pessoas, entre elas Maria Madalena. Ora, nós sabemos que Maria se tornou uma seguidora do Senhor e por isso mesmo, quando Cristo vinha a Jerusalém, ele se hospedava com seus discípulos na casa de família que pertencia à própria Maria Madalena e aos seus irmãos, que eram Lázaro e Marta. Então, nós lemos ali, no início do capítulo 11, que Maria era aquela que ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Lázaro era seu irmão e ele estava enfermo. E as suas irmãs, ou seja, Marta e Maria, mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A estas palavras, Jesus respondeu: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. E diz ainda o versículo 5: ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Então aqui você vê bem que Maria Madalena não é esposa de Jesus. Jamais nós podemos imaginar uma coisa semelhante, porque isso se torna uma verdadeira blasfêmia diante da grandeza moral de Cristo. Entretanto, essas três pessoas, não somente Maria Madalena, mas também a sua irmã Marta e o seu irmão Lázaro, que também era celibatário, eram pessoas do círculo de amizade de Jesus Cristo. E eram pessoas tão queridas a ele, que o Evangelho chega a dizer, Jesus amava. Ora, é lógico que ele amava, como ele ama todas as pessoas, mas essa relação de amizade é uma relação, com certeza, especial e muito cara para nosso Senhor. Então veja ali que no Evangelho do mesmo São João, no capítulo 12, nós temos a descrição desta atitude de Maria Madalena na última ceia pública de Cristo, que aconteceu no sábado anterior ao domingo de Ramos. Então Maria Madalena tomou 1 libra de bálsamo de nardo puro, portanto, ela gastou aqui um perfume muito mais caro e precioso do que aquele que ela tinha gastado no início, quando ela foi pela primeira vez ao encontro de Cristo. Então são dois momentos. Um é aquele de Lucas capítulo 7 e esse é o segundo momento. No primeiro, ela estava com um perfume mais barato,
estava com a alma completamente destruída, devido a todo o rebuliço da sua vida dissoluta, e ela pedia misericórdia, chorando sobre os pés do Senhor. Nesse segundo momento, ela não chora. Ela tem um nardo puríssimo, muito mais precioso, que representa a sua alma plena de amor e de gratidão. E ela simplesmente unge os pés e enxuga com os seus cabelos. E a casa ficou cheia daquele perfume de bálsamo. Quer dizer que todos ficaram inebriados com aquele perfume precioso que ela derramou para homenagear Cristo. E quando houve uma resistência ali da parte de Judas e talvez de outros, nosso Senhor a defendeu dizendo: ela guardou esse perfume para o dia da minha sepultura. Então essa passagem realmente é importante porque ela nos leva a entender que Maria Madalena quis homenagear Cristo mesmo antes da sua morte. E de fato, no dia seguinte da sua morte, ela foi ao sepulcro ainda de madrugada para ungir o Senhor com esses perfumes. Então, toda a atitude de Maria é uma atitude de oferta. Ela sempre prepara o perfume, ela sempre leva até ele aquilo que ela tem de mais precioso. Então, tudo isso faz parte da história da igreja. Nós não podemos, depois de Maria Madalena, ver nenhum momento da história da igreja que não esteja pleno de mulheres que envolvem o sepulcro, ou seja, os sacrários, com os seus perfumes, com as suas velas, com os seus beijos, com as suas lágrimas, com as suas ofertas de devoção e de amor. Então isso aí faz parte, isso aí é o Espírito Santo que enche a igreja dessas grandes mulheres que são pessoas que se apaixonam por Jesus, mas num sentido positivo, num sentido espiritual, num sentido pleno, e não no sentido carnal, como querem as pessoas que não creem. Então veja, por exemplo, que ali no Cântico dos Cânticos, nós vemos aquela antífona belíssima, quando diz assim: in odorem unguentorum tuorum currimus, que quer dizer, nós correremos ao odor dos teus perfumes, porque as adolescentes te amaram. As adolescentes, quer dizer, são essas jovens que estão plenas de vida, plenas de amor, e elas desejam ofertar esse amor total. Então, ou elas vão cair na cilada do demônio e vão se apaixonar completamente por um homem, encontrando assim muitas vezes uma ocasião de queda, de desgraça e de decepção, ou elas vão encontrar o amor perfeito de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor feito homem. Então foi o caso de Maria Madalena. E aqui nós vamos então passar a descobrir qual foi o método que os gnósticos usaram para deturpar a imagem desta mulher que está bem descrita nas Escrituras como uma pessoa honesta, convertida e devota, transformando-a numa falsa Maria Madalena, que é divulgada nos dias de hoje como uma espécie de heroína revolucionária. Então, veja aí para você ter uma ideia e fazer uma clara distinção entre essas duas perspectivas. Então, nós vemos primeiro que nos Santos Evangelhos é Deus que convida o homem à salvação. Ou seja, Deus é exterior a nós, Ele é uma pessoa, Ele nos chama a nos salvar pelo perdão dos pecados que se pode alcançar pela cruz de Cristo, ou seja, o sacrifício redentor, o sangue que Ele derramou na cruz, que é a nossa redenção e que nos é transmitida pelos sacramentos. Entretanto, na perspectiva dos evangelhos gnósticos, cabe aqui também lembrar que nem todos os evangelhos apócrifos são gnósticos, entretanto, outros foram
rejeitados pela Igreja, mesmo não tendo doutrinas graves, simplesmente porque eram escritos muito depois e que estão cheios de fábulas, de histórias que foram inventadas e que não têm credibilidade histórica. Mas a maioria dos evangelhos apócrifos contém sim doutrinas gnósticas. Então, mesmo esses papiros que eles descobriram no Egito na década de 40, trazem essa mensagem. Então é por isso que as pessoas têm que estar advertidas para saber onde que elas estão encontrando o perigo de cair no erro. Porque através dessa doutrina é o homem que recebe um conhecimento oculto, e aqui, portanto, chama-se de gnose, que lhe faz descobrir essa divindade dentro dele mesmo. Ou seja, não é uma divindade exterior, uma pessoa que se comunica conosco, mas é uma divindade que está dentro de nós e que nós podemos descobrir através da gnose, ou seja, desse conhecimento oculto. Tudo indica uma relação direta com a mensagem de Lúcifer, conforme ele já tinha transmitido desde o início para os nossos primeiros pais, dizendo: sereis como deuses. Nós precisamos perceber que quando o assunto é Maria Madalena, nós tratamos necessariamente desses 4 temas: da questão da autoridade, da questão do papel da mulher, ou seja, do ser feminino, da questão do prazer e também da dimensão do sacrifício. E antes de fazerem a propaganda da sua própria doutrina, os gnósticos vão promover a falsa propaganda sobre a Igreja Católica, despertando nas pessoas uma ideia de que a Igreja é aquela estrutura antiga, pesada, dura, opressora, que escraviza as pessoas e que discrimina as pessoas. Então é a partir desta visão completamente distorcida que eles vão partir para a propaganda de si mesmos. Então primeiro eles têm que destruir o inimigo para depois fazerem a propaganda da doutrina deles. E nesse sentido, eles começam com a questão da autoridade, dizendo que a Igreja usurpava desse poder e agia oprimindo os outros, fazendo da sua autoridade uma forma, um instrumento de opressão. E isso de forma alguma representa a verdade, porque a Igreja sempre teve consciência do papel da autoridade para exercer a palavra, o magistério, ou seja, o ensino da verdade. Se um pai de família não tem autoridade dentro da sua própria casa, ele também não será capaz de educar os seus filhos e de governar a sua família. Então, aqui eles também partem de uma ideia distorcida de que, para a Igreja, o ser feminino, ou seja, a mulher é escrava do homem, ela deve obedecer ao homem, e é por isso que na Igreja a mulher não tem nenhum cargo, não tem nenhuma vez. Então isso é uma propaganda também distorcida. Em seguida, eles apresentam a ideia do prazer como algo oposto à doutrina moral da Igreja e nos oferece a virtude como uma forma de castração. Assim também eles passam a ideia de sacrifício, apresentando um Deus cruel e vingativo que exige o sacrifício, o sofrimento, para ver derramar nosso sangue e assim se saciar do nosso próprio sofrimento. Então essa é a ideia distorcida da doutrina da Igreja, apresentada pela gnose e que está presente na mentalidade da grande maioria das pessoas nos nossos dias. Entretanto, a doutrina gnóstica, conforme nós aprendemos dos evangelhos apócrifos e de todas essas outras formas de doutrinas desenvolvidas pelas sociedades secretas, propõe uma autoridade partilhada e comum.
e por isso eles têm ódio dos apóstolos e ódio dos padres da igreja que reivindicaram a autoridade da própria revelação divina e dos milagres que Deus fez através deles. Depois eles partem para o ser feminino e propõem essa completa igualdade da mulher com o homem. Propõe também que o prazer é algo necessário para a felicidade e que a pessoa tem que usufruir do prazer no mais extremo possível, sem nenhum peso de consciência. E, ao mesmo tempo, mostra a ideia de um sacrifício desnecessário, uma vez que nós não temos nada que prestar contas a ninguém. Ou seja, não existe pecado e o pecado original seria uma invenção da igreja para oprimir a mente das pessoas com a ideia da culpa. No entanto, quando nós estudamos a verdadeira doutrina da igreja, nós percebemos a coerência com a realidade do nosso ser humano e com a revelação de Deus. E nesse sentido, nós vamos ver a ideia de autoridade como algo que vem de Deus, mas para o serviço dos outros. Então Deus não dá autoridade para que nós tenhamos uma atitude de opressão, mas para serviço, como o próprio Jesus declarou no Evangelho de São Mateus. O ser feminino, por sua vez, é igual em dignidade ao homem, mas a mulher deve ceder ao homem a primazia. E isso está previsto no Evangelho e nas cartas dos apóstolos. O prazer, por sua vez, é algo positivo, mas não é o bem supremo. Então é por isso que nós podemos e mesmo somos convidados a renunciar a certos prazeres que são lícitos, como por exemplo o prazer do casamento, para viver numa virtude mais perfeita e numa maior união com Deus pela abstinência e pela penitência. Por sua vez, o sacrifício é necessário por causa do nosso pecado. Então, nessa dimensão, nós entendemos a lógica do sacrifício de Cristo na cruz, que ele explicou ali no Evangelho de São João, capítulo 12, e nós entendemos também a lógica do pecado original, que é a fonte do pecado a partir da desobediência e dessa desvinculação com a amizade divina. Então é nessa organização desses 4 pontos fundamentais que nós vamos entender a figura de Santa Maria Madalena. Porque, segundo os evangelhos apócrifos, ela questiona a autoridade dos apóstolos e é por isso mesmo que São Pedro teria expulsado Maria Madalena da comunidade. Então você veja aí como que é diferente a lógica gnóstica daquilo que nós aprendemos dos evangelhos. Segundo essa mesma lógica, Maria Madalena seria uma pregadora destacada, com todas as credenciais para falar em nome de Jesus Cristo e para transmitir os segredos ocultos que Jesus Cristo teria transmitido somente para ela. Ou seja, ela seria a discípula predileta e escolhida para transmitir uma verdadeira religião. E não somente isso, mas eles chegam a afirmar que ela seria a amante carnal do próprio Jesus Cristo, tendo tido inclusive filhos com ele. Então, por isso mesmo, a lenda do Santo Graal, onde eles dizem que Maria Madalena é o próprio Graal, ou seja, ela é o cálice onde foi depositada a geração divina, ou seja, o sêmen sagrado para transmitir uma descendência que seria a descendência escolhida por esse Deus que levaria a humanidade à luz e ao conhecimento perfeito. Então você imagina qual é o nível dessa distorção. Agora, a verdadeira Maria Madalena é essa que nós precisamos conhecer. Ela não é amante, mas ela é amiga de Jesus Cristo.
ela sabe o valor da amizade, ela sabe o valor da castidade, ela reconheceu a grandeza moral de Jesus Cristo e foi exatamente isso que a deixou extremamente envergonhada dos seus excessos, dos seus devaneios, das suas loucuras de juventude. E ela se tornou profundamente apaixonada por Jesus Cristo, mas de uma forma pura e verdadeira, ou seja, vendo nele a figura de uma pessoa perfeita que daria para ela sentido na vida. Foi assim que ela acompanhou Jesus Cristo como uma discípula fiel até a cruz. Enquanto que muitos fugiram, ela estava aos pés da cruz com Nossa Senhora, com São João e com alguns outros discípulos. Portanto, nós vemos também no Evangelho que ela era submissa à autoridade dos apóstolos e ela tinha uma verdadeira devoção pelos apóstolos. Assim, nós percebemos que ela foi avisar São Pedro que o Senhor tinha ressuscitado. Então, se nós quisermos conhecer um pouco mais a respeito da vida de Santa Maria Madalena, além daquilo que está revelado nos Santos Evangelhos, então que nós possamos buscar nas fontes seguras da tradição, que vão nos narrar através de textos belíssimos, como ela, juntamente com os seus irmãos Lázaro e Marta, deixou a Terra Santa num barco que saiu à deriva pelo Mediterrâneo, ou seja, que não tinha destino. Eles quiseram que aquele barco fosse aonde Deus quisesse levá-los. E foi assim que eles foram conduzidos para um porto na cidade de Marsella, que fica no sul da França. E ali, naquela cidade, os três irmãos estabeleceram uma comunidade cristã, na qual São Lázaro era o bispo. E depois de algum tempo, Santa Maria Madalena quis subir as montanhas para viver uma vida eremítica, uma vida de penitência. Então foi esse chamado que Santa Maria Madalena recebeu e que nos toca profundamente a maneira como ela levou durante todos esses anos uma vida extremamente ascética, fazendo penitência pelos seus pecados. Então, de fato, hoje em dia é difícil para as pessoas compreenderem uma pessoa que deixa tudo para fazer penitência pelos seus pecados, principalmente quando se trata de pecados da carne, porque hoje em dia nós temos essa ideia de que fazer sexo não é pecado, desde que nós tenhamos amor, desde que aquilo ali seja num contexto que tem sentido, que não seja de exploração, que seja uma coisa livre. Então a pessoa está buscando o seu próprio prazer, está buscando um bem. Mas quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com o Deus Santo, ela tem condição de olhar para si mesma e perceber a feiura que o pecado causa na sua alma. E uma vez que a pessoa toma consciência do pecado de impureza, ela é automaticamente dirigida para um desejo de fazer penitência. Então foi por isso que Maria Madalena não somente chorou nos pés de Jesus, mas ela chorou durante toda a sua vida solitária, que ela viveu naquela santa gruta da Santo Baume durante mais de 20 anos até o fim da sua vida. Então nós sabemos que nesta gruta viveu Santa Maria Madalena. É interessante notar que é uma gruta extremamente gelada e úmida, mas que quando você chega para o fim da gruta, onde existe uma câmara interior, nós vamos perceber que nesse lugar o clima é agradável e seco. E a ciência não sabe explicar por que justamente nesse lugar onde viveu Santa Maria Madalena, até hoje nós sentimos uma atmosfera agradável e um clima seco, bom para a pessoa viver. Então são mistérios que revelam realmente a santidade
desta pessoa impressionante que foi Santa Maria Madalena. Uma pessoa que amou Jesus Cristo sinceramente, uma pessoa que viveu experiências impressionantes, uma pessoa que derramou as suas lágrimas nos seus pés, seja como forma de arrependimento, seja quando ele estava pregado na cruz. Esta pessoa que o acompanhou até as últimas consequências e que foi testemunha da ressurreição. Então, Santa Maria Madalena nos traz toda a graça, toda a beleza do Evangelho que nos é apresentada na sua sensibilidade feminina, na sua maneira de interpretar as coisas, na sua maneira de derramar o bálsamo, o perfume, ou seja, derramar-se a si mesma como uma forma de se ofertar a Deus e dizer: meu Deus, se eu te ofendi, perdoai-me, pois eu não sabia o que eu fazia. Agora eu quero ser totalmente dedicada a vós. E é assim que nós devemos perceber essa impressionante espiritualidade de Santa Maria Madalena e nos despir como ela do nosso orgulho, da nossa pretensão, dessas nossas máscaras de fariseus, para estarmos face a face com Deus. Não como mestres gnósticos, mas como simples pecadores que reconhecem a sua fraqueza e a sua fragilidade, mas estão dispostos a oferecer o perfume suave do seu amor. Que seja hoje Maria Madalena nossa guia, nosso modelo, nossa verdadeira intercessora junto a Cristo, seu amigo, que é o vencedor da morte, Deus e Senhor, bendito para sempre. Amém.